Adventista do dia. Foi. 2 semanas atrás, ele completou 10 anos. No meu aniversário. Também? O que aconteceu no teu aniversário? No Beto Carreiro. Nós fomos pro Beto Carreiro. No terceiro ano do ensino fundamental, era criança. Jogos internos, aconteceu na Vila Olímpica, ali perto do Dom Pedro. E eu lembro que eu sempre competia, sempre participava de todos os esportes possíveis. E aí eu estava na competição de atletismo e começou a corrida e eu estava assim eu acho que eram 5 crianças, eu estava no quarto por aí. E aí eu correndo, eu ouvi ela gritando: "Vai, Giovanni! Mania de mamãe!" Começou a gritar e eu corri alucinadamente, consegui passar e cheguei em segundo lugar, quase disputando o primeiro. Então foi uma memória que pode ser simples, mas me marcou muito, porque eu lembro que eu ouvi a voz dela, baixei a cabeça e corri o mais forte que eu pude. Bom, eu acho que falando de uma forma bem geral, assim, eu acho que é muito legal a parte que a gente canta. Eu acho que a gente tem uma conexão, assim, muito única quando a gente tá cantando, porque a gente tá naquela canção, cantando as músicas. Eu acho que a parte que a gente troca olhares e tal, que a gente realmente está em sintonia na música, eu sinto uma conexão muito boa, assim, né? Um momento que a minha mãe também tá muito feliz, que ela nem gosta de cantar, né, gente? Então, assim, é um momento que eu sei que ela tá muito feliz e a gente tá transmitindo uma mensagem maravilhosa. Então, é um momento que eu me sinto bem fazendo aquilo com a minha mãe e também por estar deixando ela feliz, né, mais contente. Eu acho que aquele momento que a gente tem juntas é bem único, é uma conexão bem forte que a gente sente nesse momento. Assim, são vários momentos, né, diários, porque ela me ajuda em muitas coisas. É alguém que eu posso contar muito e que eu agradeço muito por isso, né? Agradeço muito a Deus por ele ter colocado a mamãe na minha vida e me colocado na vida dela, né? Porque sem mim. Mas assim, um momento que me marcou bastante foi no meu aniversário de 15 anos, que ela fez uma surpresa pra mim, ela cantou uma música e ela falou palavras lindas também. Eu fiquei muito emocionada, eu fiquei assim, de verdade, muito feliz nesse dia. Todas as vezes que ela foi nos contatos de Dia das Mães lá na escola, que eu me sentia muito especial e muito feliz. Campuri, acho que a última vez que foi no Campuri, ou foi a penúltima, a gente tava lá, né, e mamãe não tem o costume de... Já teve Campuris que ela não foi lá nos visitar, né, só que nesse último Campuri ela não tinha avisado nada. E ele tava na concentração e ela chegou abraçando nós por trás lá na hora, então tipo, pra mim foi muito bom ver tipo uma parte do meu lar de casa lá, entendeu? Eu fiquei muito feliz e fiquei muito grato ela estar ali porque eu tava precisando de um abraço dela naquela hora. Um outro momento também é quando a gente ia muito no Parque do Mindu andar de bicicleta e fazia trilha por lá também. A gente era bem pequenininho e era um momento que a mamãe sempre, né, nos motivou a ter um momento assim, exposto ao sol, andar muito de bicicleta, exercício. Então esses momentos ficaram marcados na minha cabeça. Eu acho que o meu assim, é mais específico, bem específico, porque a gente passou por muita coisa, né? A gente teve uns momentos assim, impactantes, principalmente ela, porque eu considero ela como se fosse minha irmã, né? A gente tem uma relação muito boa. Realmente porque a gente é, que o pessoal diz que a gente é irmã, a gente é mesmo, a gente tem muito momento engraçado, sabe? Então, eu poderia citar muitos momentos que a gente se acabou de rir, teve muita crise de riso, mas eu queria, acho que, enfatizar, né, coisas que realmente, quando eu penso, eu não consigo acreditar que ela é tão forte assim pra estar lá comigo naqueles momentos. Um deles é a minha cirurgia, que eu fiz, eu lembro que uma vez eu tava dormindo, né, eu tinha passado um pouco mal, então eu continuei no médico. E aí ela tava do meu lado, ela passou tipo a noite toda do meu lado, pra eu não mexer a cabeça, né? E eu acho que quando eu acordei da anestesia e quando eu vi o rosto dela, assim, foi a primeira pessoa que eu procurei, né? Foi tipo, ficar em paz, sabe? Saber que tá tudo bem. Quando eu tava na cirurgia, eu ouvi ela orando, assim, quando eu dormia, ou eu ouvi ela orando sozinha e tal, e aí eu ficava tipo, que bom que Deus enviou ela pra minha vida, porque foi a melhor escolha e eu não consigo imaginar minha vida sem uma mãe como ela. Eu acho que é a melhor coisa que acontecesse na minha vida. Eu não sei se eu iria conseguir passar por tudo que a gente passou se não fosse ela do meu lado e com certeza eu do lado dela. Outra coisa também, né, que eu penso muito é que, justamente sobre isso, né, como a gente passou, ela nunca deixa faltar nada em relação a afeto, carinho, cuidado com a gente, né. Então, nas últimas vezes que teve programação do Dia dos Pais na escola,
ela fez questão de ir lá e brincar com a gente, tirar foto, porque ela é nosso pai, né? Ela tá lá e eu sinto como se a senhora tivesse o poder de ser a melhor mãe do mundo, mesmo a senhora não tendo tanta experiência em receber isso. A senhora conseguiu fazer o papel da melhor forma possível, porque ela não deixa nada passar em branco. Muita gente às vezes, eu não quero ir, mas ela, bora, vamos tirar foto no painel e vamos fazer lembrar de tudo isso, porque a gente teve o melhor pai que a gente poderia ter e a gente tem a melhor mãe. São muitas memórias ao longo de 10 anos do bem e 5 anos da Bela, mas algumas situações me marcaram profundamente. A primeira em relação ao Ben, a maioria de vocês sabe, quem não sabe, mas saberá agora, o Ben nasceu na Argentina, nasceu em Buenos Aires, no outono bonaerense, e foram 9 meses, 39 semanas de muita expectativa. E quando o Ben nasceu, eu tomei um susto, porque ele era muito branco. E eu tinha expectativas de que ele fosse ser um pouquinho mais melanizado, assim como a mãe dele. Mas eu lembro que eu disse, Miss, vê se é esse menino mesmo. Na hora que ele disse, Rebeca, é ele. E quando eu olhei, ele era muito branco, mas o nariz era de catunda. E foi o meu primeiro contato com o Ben, foi muito emocionante. Foi mais emocionante ainda porque mamãe estava lá conosco. E esse é um momento bem marcante também da nossa história, quando eu achei que não ia dar certo e que eu não ia conseguir. A mamãe abriu mão de estar aqui em Manaus e foi viver um ano conosco em Buenos Aires. Então, desses 10 anos, são diversas memórias, mas essa foi uma das mais impactantes. E com a Bela foi uma gestação no Covid, na época da pandemia. Então, eu digo que nós estávamos em isolamento social e eu achei que era Covid e era co-filho. E eu trabalhei até 38 semanas no João Lúcio, no auge da pandemia. E o que tem de mais impactante disso é que Deus nos protege, porque ao longo da gestação eu não peguei Covid nenhuma vez. E para quem viveu a época da Covid sabe como isso é providência divina. Porque eu estava grávida, sem vacina, sem nenhum tipo de proteção, no olho do furacão, que foi no gigante da Zona Leste. E a Bela nasceu saudável, sem nenhuma consequência, nós não tivemos nenhuma doença. E a primeira vez que eu a vi também foi impactante, porque apesar de ela ter nascido saudável, ela nasceu já em sofrimento fetal, ela não tinha mais líquido nenhum. E quando a obstetra tirou e falou, nossa, ela não tem líquido nenhum. E a neonatologista ao lado falou, como aconteceu isso? Vocês não perceberam? E eu ouvindo tudo, eu levantei a cabeça e falei assim, não, eu não percebi, não perdi líquido. E ela, mamãe, não fale nada, anestesiada. Mas aí a Bela cresceu e se desenvolveu. E eu achei que ela ia ser bem moreninha, porque ela nasceu bem vermelhinha, mas também não deu certo. Mas são todas memórias bastante positivas dos meus filhos. Eu sou uma mãe muito abençoada. Eles são crianças e eu espero que continuem sendo crianças conforme o coração de Deus. O segundo momento, ele foi escolhido no ensino médio para ser o orador. E ele fez um texto tão lindo que no final emocionou os amigos, ele foi aplaudido de pé, todas assim, as pessoas que estavam lá, tanto a classe dele como as outras aplaudiram muito. O terceiro momento foi nos votos matrimoniais no casamento, que ele fez, foi lindo, ele fez toda a igreja chorar, né? E aí ver que ele cresceu, que ele amadureceu, porque ele era uma criança não fácil, o bichinho era peralta, e ver assim ele amadurecer, crescer nos caminhos do Senhor, então isso mexe muito comigo e me deixa muito emocionada. Agora eu já quero chorar. Então, são vários momentos, né? Como você falou, são 3 meninas maravilhosas que Deus me deu. E assim, elas são muito especiais na minha vida, eu amo demais as minhas filhas, né? Tenho muito orgulho de todas as 3, né? Cada uma com sua personalidade e assim, elas são um presente de Deus, né, na minha vida. Eu acho que para não fugir muito da música, né, para mim assim, além de tudo, de tê-las em minha vida, realmente foi um momento que nós visitamos a minha cidade natal, onde eu nasci, né? Não sou daqui de Manaus, mas eu moro aqui há muito tempo. E lá em Mantena, Minas Gerais, nós 4 cantamos na igreja que eu cresci, na igreja que eu nasci. E eu pude voltar lá e agora cantando com as minhas 3 filhas. Então isso pra mim foi algo assim... Deus me deu essa oportunidade de fazer isso. Eu sou muito agradecida a Deus e também pela vida delas, por elas serem minhas amigas, estarem comigo o tempo todo, né? Às vezes a gente acaba tendo que chamar um pouquinho a atenção,
mas acho que faz parte da vida, faz parte da educação, para o crescimento delas, para o meu crescimento também como mãe, e agradeço a Deus por essa grande responsabilidade de ter me dado as minhas filhas para poder educar nos caminhos do Senhor. E eu quero deixar assim essa homenagem também para as mães e em gratidão ao meu Deus também pela mãe que Ele me deu, que também desde pequenininha me incentivou nos caminhos do Senhor, me ajudando também a cantar. E assim, se não fosse por ela, desde pequenininha ali, ela comprando aqueles discos vinis ainda, né? Me colocando para aprender, eu cantando na igreja, talvez eu não estivesse aqui. Então, sou muito agradecida também à minha mãe, às minhas filhas e ao meu Deus por esses momentos. Assim, eu acho que momento marcante pra gente, assim, começa quando eles nascem, né? Tipo assim, ainda mais pra mim, o Igor, né, foi meu primeiro, então, assim, foi uma experiência, assim, tremendamente importante. E eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir educar e cuidar, assim, né, dessa criança? E orava sempre a Deus, pedindo para que Deus me desse sabedoria. Como o nascimento da Iris também, do Ícaro, com certeza, são momentos importantes. A gente teve diversos momentos importantes com cada um deles. Como ele falou, momentos que a gente tira para andar de bicicleta, momentos que a gente tira para assistir um filme, às vezes nossos bate-papo, as nossas conversas. Mas assim, eu acho que eles foram fundamentais para mim nessa história que a gente viveu, né? Que foi a perda do Armênio, né? Cada um deles teve um jeito diferente de se comportar para que a gente conseguisse passar por tudo isso. E eu agradeço a Deus por ter eles para poder a gente conseguir vivenciar isso, né? O jeito do Igor, né? Mais durão, mais protetor com os meninos, às vezes até comigo mesmo, do jeito dele. O jeitinho do Ícaro também, todo especial. E com certeza o jeito da Iris, que foi, como ela falou, se tornou minha amiga, uma irmã, e teve toda uma atenção especial, às vezes até um gesto de carinho ou um elogio que ela costumava ver o pai dela fazendo. Ela teve esse jeito, né, de tentar suprir essa necessidade. Eu acho que a gente conseguiu, graças a Deus, e eu agradeço muito por ter eles ao meu lado, porque eu consegui superar, né, nós juntos conseguimos superar a perda dessa pessoa tão importante na nossa vida. E com certeza, assim, Dia dos Pais, Dia das Mães, eu vou estar sempre ali presente, porque eu amo cada um deles, e eles são pessoas especiais demais na minha vida. Amo vocês.